Parte 2, capítulo 27, onde se dá conta de quem eram Mestre Pedro e seu macaco com o mau sucesso que teve Don Quixote na aventura do Zorro, da qual não se saiu bem, do modo como quisera e como havia imaginado. Cide Hamet, cronista desta grande história, inicia este capítulo com as seguintes palavras: "Juro como católico cristão." Diz a isso seu tradutor que o fato de jurar Cide Hamet como católico cristão, sendo ele mouro, como sem dúvida o era, não quer dizer senão que, assim como o católico cristão, quando jura, ou deveria jurar, verdade. Dizendo-a no que disser, assim também ele a dizia, qual se jurasse como cristão católico no que queria escrever de Don Quixote, especialmente em dizer quem era Mestre Pedro e quem o macaco adivinho que trazia todas aquelas localidades admiradas com suas adivinhações. Diz, pois, que bem recordará, quem tenha lido a primeira parte desta história, aquele Ginés de Passamonte, ao qual, entre outros galeotes, deu Don Quixote liberdade na Sierra Morena, benefício depois mal agradecido e pior pago por aquela gente maligna e de maus costumes. Esse Ginés de Passamonte, a quem Don Quixote chamava de Ginesino de Parapilha, foi quem furtou o russo a Sancho Pança, fato que, por não haver sido explicado o seu quando e o seu como, na primeira parte da história, por culpa dos impressores, deu que falar a muitos, que atribuíam o erro da imprensa à pouca memória do autor. Mas, em suma, Ginés furtou o russo quando, montado nele, dormia Sancho Pança, usando do artifício empregado por Brunello quando, estando Sacripante no cerco de Albraca, lhe tirou o cavalo de entre as pernas. Sancho depois o recuperou conforme se narrou. Esse Ginés, pois, temendo ser encontrado pela justiça, que o buscava para castigá-lo por suas infinitas velhacarias e delitos, tantos e tais que ele mesmo compôs um grande volume para os relatar, decidiu passar-se para o reino de Aragão e cobrir o olho esquerdo, dedicando-se ao ofício de titereiro, já que sabia fazer com perfeição tudo quanto se relacionasse com agilidade de mãos. Sucedeu, pois, que, de uns cristãos libertos vindos de Barberia, comprou aquele macaco, ensinando-lhe que, a dado sinal, lhe subisse ao ombro e lhe sussurrasse, ou fingisse que o fazia, ao ouvido. Isto feito, antes de entrar na povoação a que se dirigia com seus títeres e seu macaco, informava-se no lugar mais próximo, ou de quem melhor podia, das coisas particulares ali sucedidas e das pessoas a que haviam sucedido. Levando-os bem de memória, a primeira coisa que fazia era mostrar seu retábulo, em que às vezes apresentava uma história, e outras vezes outra, mas todas alegres, divertidas e conhecidas. Acabado o espetáculo, propunha as habilidades do macaco, dizendo ao povo que ele adivinhava todo o passado e o presente, mas que, do que ainda iria suceder, não fazia ideia. Pela resposta a cada pergunta, pedia R$2, deixando algumas por menos, conforme o pulso que tomava dos perguntantes. Às vezes chegava em certas casas de cujos moradores sabiam particularidades e, embora nada lhe perguntassem, para lhe não pagarem, fazia ele sinal ao mono e a seguir dizia que este lhe havia revelado tal e qual coisa, que era, sem tirar nem pôr, o que havia acontecido. Com isso, adquiria crédito indizível e todos andavam atrás dele. De outras vezes, como era sagaz, respondia de maneira que as respostas combinassem com as perguntas, e como ninguém o punha em apuros e apertos para explicar de que modo o macaco adivinhava, a todos lograva e os bolsos próprios enchia. Assim que entrou na venda, reconheceu Don Quixote e Sancho, podendo, graças a esse conhecimento, causar admiração aos dois, bem como a todos que na venda estavam. Caro lhe teria custado, porém, se Don Quixote tivesse baixado um pouco mais a mão quando decepou a cabeça do rei Marsilio e destruiu toda a sua cavalaria.
como ficou dito no capítulo precedente. Isto é o que há para dizer sobre Mestre Pedro e seu macaco. Voltando a Don Quixote de la Mancha, digo que, depois de haver saído da venda, decidiu ver primeiro as margens do Ebro e todos aqueles arredores, antes de entrar na cidade de Saragossa, pois para tudo isso lhe propiciava tempo e muito que faltava de então até as justas. Com esta intenção, seguiu seu caminho, pelo qual andou 2 dias, sem lhe acontecer coisa digna de se mencionar por escrito, até que, no terceiro, ao subir uma encosta, ouviu grande rumor de tambores, trombetas e arcabuzes. Pensou a princípio que algum terço de soldados passava por ali. Querendo vê-los, esporeou Rocinante e subiu a encosta. Chegando ao cume, viu ao pé da colina, pelo que calculou, mais de 200 homens armados de diferentes tipos de armas, como lanças, bestas, partazanas, alabardas e chuços, alguns arcabuzes e numerosos escudos. Desceu a encosta e acercou-se do esquadrão, até que pôde enxergar distintamente as bandeiras, observando-lhes as cores e os dísticos que traziam. Chamou-lhe especialmente a atenção uma que vinha num estandarte ou pendão de cetim branco, na qual estava pintando muito ao vivo um asno de raça sarda, pequeno, com cabeça erguida, boca aberta e língua de fora, em ato e postura de zurrar. À volta dele estavam escritos em grandes letras esses 2 versos: Sabei, Alcaides, que não foi o vosso zurro em vão. Por esta insígnia, deduziu Don Quixote que aquela gente devia ser da aldeia do Zurro, e assim o disse a Sancho, revelando-lhe o que no estandarte vinha escrito. Disse-lhe também que o homem que lhes narrara aquele caso se havia enganado ao dizer que os zurradores foram 2 conselheiros, pois, segundo os versos do estandarte, teriam sido alcaides, ao que respondeu Sancho Pança: Senhor, não há por que reparar nisso, pois bem pode ser que os conselheiros que então zurraram viessem com o tempo a ser alcaides de sua aldeia. E assim podem ser chamados por ambos os títulos, ainda mais quando não afeta a verdade da história serem os zurradores conselheiros ou alcaides, desde que hajam zurrado deveras. Tão propenso a zurrar está um alcaide quanto um conselheiro. Enfim, conheceram e souberam tratar-se da aldeia zombada que saía a pelejar com a outra, que dela zombava mais do que seria justo, e pedia a boa vizinhança. Foi-se aproximando deles Don Quixote, não com pouco pesar de Sancho, que nunca fora amigo de achar-se em semelhantes jornadas. Os do esquadrão acolheram-no em sua tropa, crendo ser alguém de sua facção. Don Quixote, erguendo a viseira com gentil brio e compostura, chegou até o estandarte do asno, e ali o rodearam os principais do exército para vê-lo, admirados, com o espanto habitual em que caíam quantos o contemplavam pela primeira vez. Don Quixote, vendo que todos o fitavam com tanta atenção, sem que alguém lhe falasse ou perguntasse qualquer coisa, quis aproveitar-se desse silêncio e, quebrando o seu, ergueu a voz e disse: Bons senhores, suplico-vos o mais encarecidamente que posso, não interrompais um arrazoado que vos quero dirigir, até verdes, se vos desgosta ou enfada. Se isso ocorrer, com o mais leve sinal que me façais, porei um selo na boca e amordaçarei a língua. Disseram todos que falasse o que quisesse, pois de bom grado o ouviriam. Com tal permissão, Don Quixote prosseguiu, dizendo: Eu, senhores meus, sou o cavaleiro andante, cujo exercício é o das armas e cuja profissão é favorecer os necessitados de favores e acudir aos desprotegidos. Soube dias atrás de vossa desgraça e da causa que vos move a pegar em armas a cada passo, para tirar vingança de vossos inimigos, havendo discorrido uma e muitas vezes em minha mente sobre vossa questão,
Acho, segundo as leis do duelo, que andais enganados em ter-vos por afrontados. Realmente, nenhum indivíduo pode afrontar um povo inteiro, a não ser quando o acusa de traidor em conjunto, porque não sabe em particular quem cometeu a traição pela qual o repta. Exemplo disso temos em Dom Diego Ordóñez de Lara, que repitou todo o povo de Zamora por ignorar que só Velido Dolfos havia cometido a traição de matar seu rei. Assim, repitou a todos e a todos tocava a vingança. E a resposta: bem verdade é que o senhor Dom Diego foi algo excessivo, passando mesmo muito além dos limites do repto, pois não havia razão para incluir no desafio os mortos, as águas, os pães, nem os que estavam por nascer ou as outras minudências referidas pela crônica. Vá lá, porém, pois, quando a cólera se faz mãe, não tem a língua pai, tutor ou freio que o corrija. Portanto, já que uma só pessoa não pode afrontar reino, província, cidade, república ou povoação inteira, claro fica não haver por que tirar-se vingança do repto de tal afronta, visto a afronta não ser. Bonito seria se os da aldeia de Relógia saíssem a cada passo a matar aqueles que, por tal nome a chamassem, valendo o mesmo para os caçaroleiros, os berinjeleiros, os baleotes e os saboieiros, ou de outros nomes e alcunhas que andam por aí nas bocas da rapaziada e da gente de baixa extração. Bonito seria, por certo, que todas essas insígnias localidades acorressem a se vingar e andassem de contínuo embainhando e desembainhando as espadas, como se estas fossem saca-trapos, a qualquer pendência, por irrisória que fosse? Não, não, nem Deus o queira ou permita. Os varões prudentes, as repúblicas bem concertadas, por 4 coisas hão de pegarem armas e desembainhar espadas, arriscando suas pessoas, vidas e fazendas, a primeira por defender a fé católica, a segunda por defender sua vida, o que é de lei natural e divina, a terceira em defesa de sua honra, de sua família e de sua fazenda, a quarta a serviço de seu rei na guerra justa, e se quisermos aduzir uma quinta, que se pode contar por segunda em defesa de sua pátria. A estas 5 causas como capitais podem-se ajuntar mais outras poucas que sejam justas e razoáveis, obrigando-o a pegarem armas. Pegá-las, porém, por ninharias e coisas antes de riso e passatempo que de afronta, faz presumir que quem assim age carece de todo o razoável entendimento, tanto mais quanto o tomar vingança injusta, que justa nenhuma pode ser. Vai diretamente contra a santa lei que professamos, a qual manda que façamos o bem a nossos inimigos e que amemos os que nos aborrecem. Tal mandamento, embora pareça algo dificultoso de cumprir, só o é para aqueles que têm menos de Deus que do mundo, e mais da carne que do espírito, porquanto Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, que jamais mentiu ou poderia mentir, sendo legislador nosso, disse que seu jugo era suave e sua carga leve. Assim, não nos havia de ordenar uma coisa impossível de ser cumprida. Destarte, meus senhores, vossas mercês estão obrigados a sossegar, pelas leis divinas e humanas. Diabos me levem, disse consigo Sancho neste ponto. Se esse meu amo não é teólogo, se não for, bem que o parece, e tanto como se parece um ovo ao outro. Tomou um pouco de alento Don Quixote e, vendo que ainda se mantinham em silêncio, quis passar adiante em sua prática, e o teria feito, se não interviesse a agudeza de Sancho que, vendo a pausa feita pelo amo, tomou a palavra e disse: o meu senhor Don Quixote de la Mancha, outrora chamado Cavaleiro da Triste Figura e hoje Cavaleiro dos Leões, é um fidalgo muito atilado, que sabe latim e vernáculo como um bacharel. Em tudo quanto trata e aconselha, procede como muito bom soldado, e tem na ponta da língua todas as leis e ordenações do que se chama duelo. Assim, nada mais há que fazer senão se deixarem levar pelo que ele disse e caiam sobre mim as consequências, se errado for. Tanto mais quanto, bem diz ele, ser asneira sentir-se ofendido só por ouvir um zurro. Lembro-me de que, quando menino, eu zurrava sempre que me dava no bestunto.
sem vir-me ninguém às ventas, e eu fazia com tanta graça e propriedade que, ao zurrar eu, zurravam todos os asnos da aldeia. Nem por isso deixava eu de ser filho de meus pais, que eram honradíssimos, e embora por essa habilidade fosse invejado por mais de 4 dos gabarolas de minha aldeia, isso não me rendia sequer 2 ardites. E para verem que digo a verdade, esperem e escutem que essa ciência é como a de nadar. Uma vez aprendida, nunca mais se esquece. Logo, pondo a mão no nariz, começou a zurrar tão vigorosamente que o som ecoou por todos os vales vizinhos. Mas um dos que estavam junto dele, crendo tratar-se de mais uma chacota, ergueu o varapau que trazia nas mãos e lhe desceu uma tal pancada que, sem mais aquela, arrojou Sancho Pança ao chão. Don Quixote, ao ver Sancho tão mal parado, arremeteu de lança com riste contra o agressor, mas foram tantos os que se interpuseram que não foi possível vingá-lo. Antes, vendo que sobre ele chovia uma nuvem de pedras e o ameaçavam 1000 bestas prontas a disparar, e não menor quantidade de arcabuzes, voltou as rédeas ao Rocinante e a todo o galope que dele se poderia esperar, saiu de junto da tropa, encomendando-se do fundo do coração a Deus para que daquele perigo livrasse, temendo a cada passo que uma bala lhe entrasse pelas costas e saísse pelo peito. E a cada instante prendia o fôlego para ver se este não lhe faltava. Os do esquadrão, porém, contentaram-se em vê-lo fugir, sem atirar-lhe. Puseram Sancho sobre o jumento. Mal voltou a si, deixando-o seguir atrás de seu amo. Não que ele tivesse sentidos para guiar o russo, mas por ter este acompanhado as pegadas de Rocinante, sem o que não atinaria com o rumo. Tendo-se, pois, distanciado bom trecho, voltou Don Quixote a cabeça, viu Sancho que vinha e, como notasse que ninguém o perseguia, esperou. Os do esquadrão ficaram ali até a noite e, não havendo saído a batalhar, os contrários voltaram à sua aldeia, regozijados e alegres. Se conhecessem o antigo costume dos gregos, ergueriam naquele local o sítio um marco comemorativo.